Olá fã de MMA, inscreva-se no canal e deixe o seu like, muito obrigado. O detentor do título dos meio-pesados no UFC, Alex Poatan, causou surpresa ao afirmar que estaria disposto a treinar com seu principal adversário, Israel Adesanya, caso uma única condição. O lutador brasileiro, que prevaleceu sobre o nigeriano em 3 dos 4 confrontos anteriores, enfatizou que a rivalidade deve se limitar ao octógono. A revelação ocorreu durante uma entrevista no programa The MMA Hour. Poatan fez uma comparação com a situação de Sean Strickland, um oponente que ele derrotou no passado, mas que posteriormente tornou-se seu parceiro de treino na Teixeira MMA e Fitness. Poatan afirmou: enquanto houver chance de lutar, não faz sentido. Mas se tivermos certeza de que não haverá outra luta, por que não treinar juntos? Durante a competição, é necessário ter rivalidade, mas depois disso, isso deve acabar. A rivalidade entre Poatan e Adesanya teve início no kickboxing, com 2 confrontos em que o brasileiro saiu vitorioso em ambas as ocasiões. No MMA, a disputa está equilibrada, com uma vitória para cada lado. Jamal Hill, que está desafiando pelo título dos meio-pesados no UFC 300, afirmou que não teme a força física do atual campeão, Alex Poatan. Em um vídeo em seu canal no YouTube, o lutador dos Estados Unidos assegurou que não utilizará técnicas de wrestling e planeja enfrentar o renomado kickboxer em pé. A batalha está marcada para ocorrer em Las Vegas em 13 de abril. Marquem minhas palavras, minha intenção não é levá-lo ao chão. Não vou usar técnicas de wrestling contra ele. Meu plano é enfrentá-lo no local onde o consideram um mestre apenas porque ele competiu no kickboxing, enquanto eu não. Kickboxing e MMA são esportes totalmente diferentes. Tenho treinado MMA ao longo de toda a minha vida. Quando estiver enfrentando-o de pé, pretendo nocauteá-lo. E quando conseguir, vou esfregar na cara de todos vocês. Não farei isso com Alex, pois ele é uma pessoa legal, mas para todos vocês que estão sendo desrespeitosos, declarou Hill. Jamal, um ex-campeão da categoria, está se preparando para voltar ao octógono depois de mais de um ano de inatividade. Em 2023, ele abriu mão do cinturão após uma séria lesão, priorizando tratamento e recuperação. Paulo Borrachinha está de olho no ex-campeão peso meio-médio do UFC, Kamaru Usman, para sua próxima luta. Borrachinha vem de uma derrota por decisão para Robert Whittaker no UFC 298 em uma luta bastante disputada, que também marcou o primeiro combate de Borrachinha desde agosto de 2022. Apesar de não ter levado a vitória, o brasileiro viu sua reputação crescer na derrota e agora já está fazendo campanha para sua próxima luta. Menos de uma semana após sua última aparição no octógono, Paulo Borrachinha recorreu às redes sociais para pedir uma luta contra Kamaru Usman, acreditando que poderia derrotar o ex-campeão. Usman com 185 libras parece interessante. O checheno gourmet não conseguiu finalizá-lo nem mesmo em um aviso curto. Eu consigo, disse Borrachinha. Se Kamaru Usman decidir permanecer nos médios, uma luta contra Paulo Borrachinha faria sentido. Ambos os lutadores vêm de derrotas competitivas por decisão, e o vencedor estaria de volta à disputa pelo título nos 77 quilos. No entanto, é incerto se Usman desejará permanecer nos médios após subir de categoria para enfrentar Khamzat Chimaev em outubro, com um aviso curto. Caso Usman não permaneça nos médios, muitos fãs ficarão felizes em ver Borrachinha já buscando sua próxima luta, já que o brasileiro não tem sido tão ativo quanto muitos desejariam. Paulo Borrachinha vem de derrota para Robert Whittaker no UFC 298 e, antes disso, conquistou uma vitória por decisão sobre Luke Rockhold em agosto de 2022. A vitória sobre Rockhold interrompeu uma sequência de 2 derrotas, depois de uma decisão para Marvin Vettori e um nocaute para Israel Adesanya na disputa pelo título peso médio. Em sua carreira, ele tem vitórias importantes sobre Yoel Romero, Uriah Hall e Johnny Hendricks. Kamaru Usman, por sua vez, está em uma sequência de 3 derrotas, tendo perdido por decisão majoritária para Khamzat Chimaev em outubro, em uma luta que aceitou de última hora. Antes disso, sofreu uma derrota por decisão para Leon Edwards e foi nocauteado pelo mesmo antes, perdendo seu título. Usman havia defendido seu título peso meio-médio 5 vezes. Aljamain Sterling está ciente de que será preciso muito para derrotar o novo campeão peso-pena do UFC, Ilia Topuria. Sterling ficou fora de ação desde a derrota por nocaute para Sean O'Malley em agosto passado no UFC 292.
A derrota encerrou o reinado histórico de Aljamain Sterling como campeão peso-galo de maneira espetacular. Após a derrota, ele pediu uma revanche com O'Malley, mas Dana White e a empresa agendaram o campeão contra Marlon Vera. Com isso, Aljamain Sterling decidiu subir para o peso-pena. No UFC 300 em abril, o ex-campeão peso-galo buscará derrotar Calvin Kattar, que retorna. Calvin Kattar está fora de ação desde a derrota por interrupção para Arnold Allen em outubro de 2022. Essa derrota para Arnold Allen resultou em uma lesão no joelho para Kattar. A mudança de Aljamain Sterling para a divisão peso-pena ocorre em um momento de mudança no peso de 66 quilos. No início deste mês, Ilia Topuria nocauteou Alexander Volkanovski para conquistar o título do UFC. Com isso, encerrou o reinado histórico de Volkanovski e alterou a hierarquia no topo do peso-pena. A maioria dos fãs ficou impressionada com a performance de Topuria, e o mesmo acontece com Sterling. Falando em um vídeo recente postado em seu canal no YouTube, Aljamain Sterling recapitulou a vitória de Ilia Topuria. Lá, o ex-campeão peso-galo foi extremamente honesto sobre um possível encontro futuro com Topuria. Embora Sterling saiba que Topuria é vencível, ele sabe que não será fácil. Acho que ele pode ser campeão por um bom tempo se quiser, declarou Aljamain Sterling em um vídeo recente do YouTube, sobre a vitória de Ilia Topuria no UFC 298. É um estilo de luta difícil. Quero dizer, o que você faz? Ilia realmente sabe lutar. É uma luta difícil para qualquer um. Até para mim, se eu tivesse a oportunidade de lutar contra ele. Ele continuou, digamos que eu vença Calvin Kattar, faça uma grande declaração, eles queiram algo novo, algo fresco, a luta Brian Ortega vs Yair Rodrigues não é tão boa, talvez eles me coloquem lá. Eu estou encarando isso como, tem um trabalho difícil pela frente. Essa não é uma luta fácil. Isso é apenas sendo tão honesto quanto possível. Eu sei que posso bater, mas não é o quão forte você pode bater, concluiu Aljamain Sterling, discutindo Ilia Topuria. Às vezes, você precisa ser capaz de absorver golpes também. E aí, fã de UFC, o que acha de Adesanya e Poatan treinando juntos? E mais, o que acha de Borrachinha vs Usman? Deixe a sua opinião.